Oi, meu nome é Rafaela e essa é a aula Enunciados, Vozes Ideológicas na Vida. Língua viva, enunciado e ideologia. Então, para começar, deve-se saber que somos seres sociais, vivemos em esferas onde é necessário se organizar com outros. Desde os princípios da vida, quando o homem começou a dominar a natureza, a modo que necessitava de alimento e proteção, foi preciso se organizar em conjunto para que esse trabalho fosse eficiente. E para isso foi necessária a linguagem. Então, quando ainda a gente não era civilizado, o homem precisou se organizar. Por quê? Ele necessitava da caça do alimento e de se proteger da natureza. Eles tinham que começar a dominar a natureza para se desenvolver. E para isso eles precisavam de um jeito de se comunicar, de se entenderem. Para entender que eles tinham um objetivo comum, não dava para cada um fazer o que quisesse, porque aí não iam alcançar essa dominação da natureza e o desenvolvimento. Então eles precisavam desse objetivo comum, que era a caça, que era a proteção contra os animais, contra a natureza. E para isso, para essa comunicação, de estar em conjunto nessa relação, era necessário de um objeto. Esse objeto foi a linguagem. Eles precisavam se entender. E nessa interação foi quando começou a surgir o pensamento social. O homem desenvolveu a linguagem. Mas a princípio a linguagem não era a linguagem língua falada. Foi uma linguagem de gestos. Era o movimento da mão, era a representação de alguma coisa, de um gesto mesmo. Para depois começar a se tornar a linguagem verbal. Na linguagem de gesto, o homem falava, mas era sons sem sentido. Era mais como grunhidos. E esses grunhidos começaram a ter um sentido. E tendo um sentido, tendo um significado que as pessoas dessa sociedade entendiam, ela se desenvolveu como uma palavra. E dessa palavra, com o evoluir do homem também, de seus órgãos de fala, essa palavra se tornou o que hoje a gente conhece como língua, a linguagem verbal. Porque foi com esse entrecruzamento do homem, né, o homem perceber que precisava viver em sociedade, com o seu desenrolar dos órgãos de fala, que o homem pôde colocar significados nessas palavras. Dessas palavras, desses sons, foram começar a usar em frases, e dessas frases se tornou a língua que hoje a gente conhece. Então, a língua, ela organizou a vida. E é por ela e pela linguagem geral que nos comunicamos, que nos expressamos e que sentimos o que somos. A língua é social, organiza a vida e é um instrumento de comunicação, não só a comunicação frente a frente, o diálogo, mas a comunicação num sentido mais amplo. Então, a palavra deve ter um valor social. O que é ter um valor social? Ela tem um significado no mundo. Esse valor social dessa palavra, a gente tem que entender ela, a gente tem que gravar esse valor, a gente tem que saber que quando eu for expressar esse valor, ela vai ter um peso na vida. O entender essa palavra, o poder usar ela, é porque essa palavra está na nossa linguagem interior. A palavra está no fluxo da nossa consciência, onde passa muitas palavras, e no expressar, eu estou colocando o valor que eu acho que essa palavra tem. Então, a linguagem interior, ela possibilita a linguagem exterior, mas também a linguagem exterior possibilita a linguagem interior. Por quê? Porque para mim conhecer uma palavra e o valor que ela tem, eu já devia ter escutado essa palavra de alguém. Uma outra pessoa, um outro, já emitiu essa palavra com essa valoração e eu vou colocar essa palavra para mim também. Eu gostei dessa valoração, eu concordo com ela. Então essa palavra passou a ser minha, está na minha linguagem interior.
E é a partir disso que eu posso expressar ela também. Então, a linguagem interior determina a linguagem exterior, como a linguagem exterior determina a linguagem interior. Eu coloquei uma citação aí do Marxismo e Filosofia da Linguagem, que é: o centro organizador de qualquer enunciado, de qualquer expressão, não está no interior, mas no exterior, no meio social que circunda o indivíduo. Então, o valor, esse peso que essa palavra tem, ela vem do exterior, ela vem do social. A palavra tem um significado na vida. E é por isso que a gente entende ela e a gente passa a emitir ela também. A expressão, o expressar a linguagem interior é os enunciados. Então, a expressão é emitir um enunciado, e esse enunciado ocorre pela essa alteridade de receber do outro e responder, porque o enunciado ele é responsivo. Ele recebe de alguém um enunciado, eu respondo um enunciado de uma outra pessoa. Essa pessoa falou, também respondeu um enunciado de outra. Então, o enunciado sempre é responsivo e permite resposta. O enunciado nunca é novo, mas ele é irrepetível. O que isso quer dizer? Ele não é novo no sentido de ser uma nova valoração. Essa valoração já existe, mas ele é irrepetível porque eu estou dando essa valoração agora. Não é igual à valoração do outro. Eu peguei essa palavra entendida como essa linguagem, e a partir do que eu entendo sobre essa linguagem que eu expresso. Aí ela já não é mais a palavra do outro, ela é a minha palavra com o que eu acho sobre ela. E isso depende também da esfera de comunicação social. O que isso quer dizer? Da nossa bolha. Eu não falo nada contra os valores do lugar que eu existo. Eu não falo nada contra essa bolha que eu estou. Todos os meus enunciados são determinados por essa esfera. Essa esfera, ela determina o que eu penso sobre alguma coisa. Então, a palavra ela é determinada também pela esfera. O enunciado é determinado pela esfera. Então, o enunciado é uma unidade da comunicação discursiva. O que isso quer dizer? Que ele nasce da interação. Por isso, pode-se dizer que qualquer palavra existe para o falante em 3 aspectos: como uma palavra da língua neutra e não pertencente a ninguém, como palavra alheia dos outros, cheia de ecos de outros enunciados, e por último, como a minha palavra, porque uma vez que eu opero com ela em uma situação determinada, com uma intenção discursiva determinada, ela já está compenetrada na minha expressão. Então, a palavra, até ser usada por alguém, ela é neutra, ela não tem um significado social. Mas essa palavra, no uso, ela vai ter. E no seu segundo aspecto, que ela é uma palavra alheia, uma palavra do outro, ela adquire um significado que reverbera enunciados de outros, além desse outro. Então, o que isso quer dizer? Que a palavra ela adquire um significado por causa dessa alteridade. Uma outra pessoa usou essa palavra, emitiu uma valoração, e eu pego essa valoração para mim, ou concordando com ela ou não. Esse valor dessa palavra pode ser, para mim, igual à palavra alheia ou não. Mas essa palavra, quando ela é minha, quando ela está numa situação que eu vou usar ela, quando eu uso ela para determinado fim, usando de um determinado significado, essa palavra já é minha, ela já está na minha expressão. Então, dessa alteridade de receber a palavra e essa palavra do outro, já que pegada de outro enunciado, de um novo outro, dá para perceber que a palavra ela é um fluxo. Ela sempre está respondendo um outro, ela sempre vai ser respondida. Do mesmo jeito que eu uso um significado
no meu enunciado, um outro que ouviu o meu enunciado pode usar esse enunciado com outro sentido. Então, outra citação, não pode haver enunciado isolado, ele sempre pressupõe enunciados que o antecedem e o sucedem. Nenhum enunciado pode ser o primeiro ou o último, ele é apenas um elo na cadeia, e fora dessa cadeia não pode ser estudado. Entre os enunciados existem relações que não podem ser definidas em categorias nem mecânicas nem linguísticas. Eles não têm analogias consigo. Então, a palavra ela só tem um significado no social. Ela não pode ser estudada fora do social. E estando no mundo, na vida, essa palavra vai se tornar um elo na cadeia. O que isso quer dizer? Ela sempre vai ser respondida. A palavra que constitui o enunciado, ela sempre responde e será respondida. Eu recebi essa palavra, esse enunciado de uma outra pessoa. Com a minha visão de mundo, eu vou usar essa palavra concordando com ela ou não. Mas eu vou usar, eu vou emitir para outra pessoa. E isso vai se tornar um ciclo sem fim. A palavra, o enunciado, ela está no social e nunca vai sair do social. Ela sempre vai estar nesse elo da cadeia. Então, o enunciado une linguístico e social. Ora, é precisamente isso que ocorre no processo de criação do enunciado. Repetimos, só o contato do significado linguístico com a realidade concreta, só o contato da língua com a realidade, o qual se dá ao enunciado, gera a centelha da expressão. Essa não existe nem no sistema da língua, nem na realidade objetiva existente fora de nós. Então, a palavra é essa que a gente fala na teoria baktiana, pensando ela como a linguagem mesmo. A língua, a palavra é a linguagem. E apesar de Bakhtin estudar o enunciado verbal, é a partir dele que dá para pensar todas as materialidades. Então, a gente tem que pensar com o enunciado, ele é social. Ele só pode ser estudado em conjunto com o social. Com a sua materialidade e social. Ele vai ser parte da nossa expressão na vida. Então, o enunciado, ele tem esse valor na vida e ele tem que ser estudado com esse valor. Então, a relação dialógica eu-outro, tão falada na teoria bakhtiniana, é importante, porque se a gente não interagisse, se a gente não fosse situado socialmente, provavelmente não teríamos linguagens. E então, por essa palavra ter esse significado social, é que o enunciado é ideológico. E a gente entende ideologia como um posicionamento social, como uma axiologia, como realmente o valor que a palavra tem. Então, toda vez que eu estava falando que a palavra tem um valor, a palavra tem uma ideologia. Mas como essa ideologia entra no nosso enunciado? Por meio dos signos. Os signos compõem o enunciado. Os signos não devem ser entendidos como uma palavra verbal. O signo é muito mais que isso. Então, o signo ele representa o universo. Então, quando eu falo que o universo tem uma natureza semiótica, é por causa dos signos. E desse campo ideológico que os signos trazem para o enunciado. Então, é dessa relação eu-outro, dessa alteridade que se formam os enunciados por meio de signos ideológicos. E esse signo ideológico é capaz de refletir e refratar o mundo. Então, é por meio dos signos que as várias refrações e reflexos da realidade, as várias verdades, as várias visões de mundo, são possíveis e elas são passadas de um a outro, são difundidas por meio da linguagem. Então, a gente tem um signo ideológico que, usando da linguagem, ele vai refletir e refratar uma visão de mundo, vai refletir uma ideologia nos nossos enunciados, vai compor o enunciado. Então, qualquer signo ideológico é não apenas um reflexo, uma sombra da realidade, mas também uma parte material dessa mesma realidade. Então, a expressão é um reflexo, pois indica um novo enunciado a partir de outro.
Eu recebi da alteridade um enunciado, um valor, uma ideologia, e eu vou concordar ou não com ela. Então, ela vai ser uma inversão, é um reflexo. Eu vou eu vou passar essa ideologia para outro, é refletido, com o meu jeito. E a refração, pois esse traz um significado social. Na hora que eu falo, emito esse enunciado, essa ideologia, novamente eu estou dando um novo acabamento para ela. Um acabamento meu. Então, a gente também entra em contato com a ideologia no mundo, a gente recebe essa ideologia, né, fazendo parte da nossa linguagem interior, mas essa ideologia também é refletida e refratada de outra pessoa. A gente não entra em contato diretamente com a ideologia. A gente entra em contato com um mundo de várias verdades. E a partir dessas várias verdades que a nossa verdade vai se formar. Né? Então, a alteridade é constituinte do sujeito. A alteridade é receber o enunciado de outro, forma o meu enunciado. O reflexo e a refração não se separam. A linguagem, então, é ideológica por ser social. Então, todo ato é responsável. O que isso quer dizer? Que sempre vamos trazer uma valoração ideológica para esse enunciado, uma valoração nossa. Por mais que a gente não tenha consciência que a gente faz isso, ele é responsável porque a gente faz isso. Então, o enunciado, ele é reflexo e refração de uma ideologia. Na palavra se realizam os inúmeros fios ideológicos que penetram todas as áreas da comunicação social. É bastante óbvio que a palavra será o indicador mais sensível das mudanças sociais, sendo que isso ocorre lá onde essas mudanças ainda estão se formando, onde elas ainda não se constituíram em sistemas ideológicos organizados. Então, o que isso quer dizer? Que a palavra, a linguagem, ela é onde a gente vai mais perceber o social. A palavra é social, não pode se desassociar disso. Então, na certeza do que eu disse, somos seres singulares que se formam pela alteridade. O que isso quer dizer? Que o receber ideologias por meio de enunciados dos outros, que a gente vai, e sabendo que nossa própria esfera, nossa bolha onde a gente vive, tem uma ideologia, que vamos ter um embate interno. A ideologia do outro me penetra e a ideologia de onde eu vivo está em mim. É desse embate, porque eu tenho duas ou mais ideologias em mim, que vai ter uma luta interna, um embate. E dessa luta interna vai surgir uma voz social minha, que eu vou representar, que eu vou espalhar no mundo. Então, é desse embate de reflexos e refrações que nós, enquanto sujeitos, assumimos uma voz social, tomamos uma posição singular na vida. Então, é do diálogo. Então, o diálogo é essa base para todo posicionamento. Então, toda palavra é um pequeno palco em que as ênfases sociais multidirecionadas se confrontam e entram em embate. Uma palavra nos lábios de um único indivíduo é um produto da interação viva das forças sociais. Então, um indivíduo, usando a linguagem, ele vai emitir enunciados com ideologia, e essa ideologia vai ser passada a mim por meio da alteridade e do meu posicionamento singular eu vou tomar uma voz social nova. Então, vozes sociais são posicionamentos ideológicos sobre o mundo, onde cada enunciado permite uma voz social. E a ideologia não está em nós, ela está no social e vai ser passada pela gente, vai adentrar a gente. Com efeito, no horizonte ideológico de qualquer época e de qualquer grupo social, não existe uma única verdade, mas várias verdades mutuamente contraditórias. Não apenas um caminho ideológico, mas várias divergentes. Quando o homem escolhe uma verdade como indiscutível e toma um dos caminhos como evidente, ele escreve um tratado científico, adere a alguma tendência, ingressa a algum partido, e tampouco nos limites do tratado, do partido e da crença,
ele jamais poderá dormir sobre os lodos. O fluxo da constituição ideológica voltará a colocá-lo diante de dois caminhos duplos, duas verdades, e assim por diante. O horizonte ideológico está em constante transformação, considerando que o homem não estacou em um atoleiro da vida. Tal é a dialética da vida viva. Então, a gente vive numa esfera, essa esfera tem uma ideologia, mas a gente sempre vai entrar em contato com outras ideologias. Isso vai ser pro resto da vida. Mesmo que a gente entre sempre em contato, em embate e assuma uma voz social, a gente nunca vai parar de fazer isso. Assim como o enunciado é responsivo, a vida vai continuar, a ideologia, a nossa voz social vai continuar em um processo de mudança. A gente vai ser sempre perspassado por várias verdades, várias realidades tidas como absolutas. E assim a gente sempre vai ter que assumir uma voz diante daquela. A gente sempre vai passar por um processo de dialética da vida. A gente sempre vai entrar em embate com várias valorações. Verbo, visualidade na materialidade do enunciado. Qualquer enunciado concreto é um ato social, por ser também um conjunto material peculiar, sonoro, pronunciado, visual. O enunciado ao mesmo tempo é uma parte da realidade social. Ele organiza a comunicação e é voltado para uma reação de resposta. Ele mesmo reage a algo, ele é inseparável do acontecimento da comunicação. Sua realidade peculiar enquanto elemento isolado já não é a realidade do corpo físico, mas a de um fenômeno histórico. Não apenas o sentido do enunciado possui um significado histórico-social, mas também o próprio fato de sua pronúncia, e, em geral, a sua realização aqui e agora, em dadas circunstâncias, em dado momento histórico, das condições de dada situação social. Então, pensando nisso, que a gente entende a expressão como os enunciados, e esses podem ser verbo-visuais, ou seja, podem se materializar entre as dimensões verbais, vocais e visuais. A verbo-visualidade é uma nova concepção que adentrou no campo bakhtiniano. Ela entende a linguagem como alargada, como tendo essas três dimensões. Mas é um estudo novo, mas já é bastante amplo. Mas aqui a gente vai focar na materialidade. Então, a materialidade em si não é verbo-visual, mas mas ela pode se dar dessa forma. E para isso, eu trouxe alguns exemplos. Então, o enunciado não é só falado, ele pode ser escrito como um livro, ou pode ser um quadro, ou pode até mesmo acontecer nessas três materialidades, como uma série, por exemplo. Eu trouxe exemplos dessas materializações, vou começar pela verbal. Eu trouxe um trecho do livro Orgulho e Preconceito, para vocês entenderem como o enunciado pode ser escrito, pode ser verbal. Então, é verdade universalmente reconhecida que um homem solteiro e muito rico precisa da esposa. Por menos conhecidos que sejam os sentimentos ou as ideias de tal homem ao entrar pela primeira vez em certo lugarejo, tal verdade está tão bem arraigada na mente das famílias que o rodeiam que ele vem a ser considerado propriedade legítima de uma ou outra de suas filhas. Nesse trecho, a gente percebe que é um enunciado, e como ele é um enunciado, ele é ideológico. Ele traz uma valoração, ele traz uma voz social. Essa voz social é aquela que pensa que a mulher tem que casar, que o homem ele vai ser buscado porque ele é rico e a mulher vai querer casar com ele por esse motivo. E essa história, Orgulho e Preconceito, é muito clara essa visão de que a mulher tem que casar e tem que fazer um bom casamento, um casamento com um homem rico. Como exemplo de materialização vocal, eu trouxe um trecho da música Desconstruindo Amélia, que é um enunciado resposta à música de Adolfo Alves, de 1942, denominada Ai que Saudade da Amélia. Nessa música, o homem reclama da mulher atual, que
que é uma mulher vaidosa e ambiciosa, e exalta Amélia, que ela era uma mulher esposa, fechada no âmbito doméstico, que o servia, que até passava fome do lado dele, e para ele, essa é uma mulher de verdade. Só que a música da Pitty traz uma nova Amélia, aquela que se cansou desse papel de esposa e se desconstruiu. Então, são dois enunciados vocais que trazem essa bivocalidade da mulher, trazem diferentes significações de mulher, de esposa e de Amélia. Então, são dois tipos de vozes sociais. Já é tarde, tudo está certo, cada coisa posta em seu lugar. Filho dorme, ela arruma o uniforme, tudo pronto pra quando despertar. O ensejo a fez tão prendada, ela foi educada pra cuidar e servir. De costume esquecia-se dela, sempre a última sair. Disfarça e segue em frente todo dia até cansar. E eis que de repente ela resolve então mudar. Vira a mesa, assume o jogo, faz questão de se cuidar. Nem serva, nem objeto, já não quer ser um outro. Hoje ela é um também. E com a dimensão visual, eu trouxe esse enunciado, que é um quadro de 1898, chamado Mother Feeding Child, da Mary Cassatt. Essa pintora gostava muito de representar essa relação de mãe e filho, dessa vida das mulheres no âmbito doméstico e familiar. Nesse quadro a gente tem uma mulher alimentando uma criança, trazendo essa voz social da mulher que fica em casa, da mulher que é esposa, da mulher que é mãe. Como exemplo da materialização das três dimensões, eu trouxe um trecho do filme O Sorriso de Mona Lisa. E nesse filme conta a história da professora de História da Arte, que foi parar numa escola de mulher. E essa professora é contra os valores conservadores dessa instituição. E nessa cena mostra um embate de vozes entre duas personagens, a professora e uma aluna que defende esses valores. Então aqui a gente percebe duas vozes sociais em embate. Girassóis, Vincent van Gogh, 1888. Ele pintava o que sentia, não o que via. As pessoas não entendiam. Para elas parecia infantil e grosseiro. Levaram anos para reconhecer sua verdadeira técnica. Para ver que o modo que ele aplicava o pincel parecia fazer o céu da noite se mover. Contudo, ele nunca vendeu um quadro em vida. Este é o seu autorretrato. Não há camuflagem, nem romantismo. Honestidade. 60 anos depois, onde ele está? Famoso? Tão famoso que todo mundo tem uma reprodução. Há cartões postais. Nós temos o calendário. Isso. Com a possibilidade de reproduzir arte, ela se torna acessível às massas. Ninguém precisa possuir um Van Gogh original. Nós temos, na casa em Newport. Mas é pequena. É minúscula. Pode-se fazer a própria obra. Olhem só, meninas. Van Gogh na caixa. A mais nova forma de arte para as massas. Pintura por números. Agora todo mundo pode ser Van Gogh. É muito fácil. Basta seguir as simples instruções e em segundos estará prestes a se tornar um artista. Van Gogh em fascículos? Irônico, não é? Vejam o que nós fizemos com um homem que se recusou a adaptar seus ideais ao gosto popular. Se recusou a comprometer sua integridade. Nós o colocamos dentro de uma caixinha e pedimos que vocês o copiem. Então, a escolha de vocês, meninas, podem se conformar com o que as outras pessoas esperam, ou vocês podem... Eu sei. Sermos nós mesmas. Quanto tempo!
mais cedo, mas que tolice. Eu pensei que a aula fosse na sala de aula. Que bom estar conosco, senhora Jones. Pensamos que não voltaria. Aqui existe um costume. não As se mulheres incomode. casadas... Desde o seu casamento, você perdeu 6 aulas, um trabalho e uma avaliação. Bom, graças a Deus eu não perdi a aula de pintura por números. Eu estava na lua de mel e ainda tinha que cuidar da casa. O que ela esperava? Frequência. A maioria dos professores faz vista grossa quando as alunas casadas perdem algumas aulas. Então, por que não se casam ao entrar aqui? Dessa forma, podem se formar sem nem precisar botar os pés aqui no campus. Não despreze nossas tradições só porque é subversiva. Não desrespeite esta aula só porque você é casada. Não me desrespeite só porque você não é. Venha às aulas, faça os trabalhos, ou eu a reprovo. Se me reprovar, haverá consequências. Está me ameaçando. Estou te educando. Esse é o meu trabalho. A questão do gênero nas vozes sociais. Os exemplos trazem uma questão comum, o gênero, que nos últimos tempos é tão discutido pelas massas. Daqui o embate de vozes sociais ideológicas e na vida fica claro. Cada um desses enunciados trazem marcados em si uma posição que defendem, pois refletem e refratam a voz social. E nesse caso, nos exemplos, é a voz social feminista. Mas dentro do estudo de gênero, ainda tem as vozes sociais machistas, que estão em luta na vida com as vozes sociais feministas. E essa interação entre eles acontece pela linguagem, pelos enunciados. E é por eles também que vai acontecer esse embate. Então, todo enunciado, mesmo que seja escrito e finalizado, responde a algo e orienta-se para uma resposta. Ele é apenas um elo na cadeia ininterrupta dos discursos verbais. Todo monumento continua a obra dos antecessores, polemiza com eles, espera uma compreensão ativa e responsiva, antecipando-as e etc. Então, podemos dizer que todos esses exemplos que foram apresentados, eles respondem tanto vozes sociais machistas indo contra, quanto vozes sociais feministas. Então, esses enunciados são responsivos e também permitem uma resposta. Cada sujeito tem sua vivência, tem seu mundo, vive em uma esfera, em uma bolha. Logo, este vai emitir enunciados que defendem e faz jus ao que ele é. O embate de vozes ocorre quando dois ou mais indivíduos singulares usam de enunciados que defendem reflexos e refrações de mundo diferentes, e estes polemizam. E do embate, uma voz se sobressai. Podemos dizer que essa luta de vozes transforma o indivíduo, pois se não muda sua voz, ao menos o altera em algo. E esse embate que muda ou altera acontece em nós mesmos. A gente se constitui dessas vozes sociais que entramos em contato. E uma voz dessas vai se sobressair e vai ser a que nós vamos defender nos nossos enunciados, nas nossas posições, nos nossos atos éticos e responsáveis. Éticos e responsáveis no sentido de que defende uma ideologia. Por mais que a gente não tenha consciência disso, a gente defende sim uma ideologia nos nossos enunciados, nas nossas ações. Sempre, todo enunciado é perspassado por valorações ideológicas. Lembrando que todo enunciado responde a outro e pode ser respondido. Cada enunciado nosso participa de uma luta de vozes. Concorda e discorda com outros enunciados, seja eles presentes no exato momento do meu enunciado ou não. Dessa forma, a vida é recheada de vozes sociais em enunciados que usam das linguagens para refletir e refratar sua visão de mundo. Para mostrar mais ainda que enunciados ideológicos estão em todos os lugares, vamos estudar memes. Até nessas brincadeiras da internet, há vozes sociais que refletem e refratam uma realidade que tal pessoa que fez este meme acredita ser real. Mas já que estamos falando sobre gênero, é preciso entender um pouco sobre isso. Desde os primórdios, quando o homem começou a dominar a natureza, ele rebaixou a mulher para se sentir superior, pois a mulher era ligada ao mistério biológico de engravidar, assim como a natureza era fértil, e aí isso deixava ela num patamar muito alto. O homem precisava se sentir superior, e para isso ele rebaixou a mulher.
Ele rebaixou a mulher justamente por essa questão biológica de poder reproduzir. Ele naturalizou que a mulher é fraca, que a mulher deve ficar em casa porque ela reproduz, porque ela gera filhos. Então, nada mais justo do que ela ficar em casa. E foi nesse processo de naturalização que a mulher ficou presa no âmbito doméstico. Então, como Safiotti diz, a sociedade investe muito na naturalização desse processo, isso é, tenta fazer crer que a atribuição do espaço doméstico à mulher decorre de sua capacidade de ser mãe. De acordo com esse pensamento, é natural que a mulher se dedique aos afazeres domésticos. Aí é compreendida a socialização dos filhos, como é natural sua capacidade de conceber e dar à luz. Então o homem colocou a mulher como fraca e inferior, enquanto ele era forte e superior. E como ele não reproduz, não gera um filho, ele passou a viver, enquanto a mulher ficou presa dentro de casa. Mas essa sujeição da mulher à espécie, os limites de suas capacidades individuais, são fatos de extrema importância. O corpo da mulher é um dos elementos essenciais dessa situação que ela ocupa no mundo, mas não é ele tão pouco que basta para definir. Ele só tem realidade vivida enquanto assumido pela consciência através das ações no seio de uma sociedade. A biologia não basta para fornecer uma resposta à pergunta que nos preocupa: por que a mulher é o outro? Então, a biologia, o fator biológico que a mulher pode reproduzir, não é desculpa para os homens poderem encarcerar a mulher no âmbito doméstico, sem que ela possa evoluir. E foi assim que surgiu o patriarcado, onde o homem comanda, o homem superior comanda. Mas esse patriarcado é um sistema de dominação e de exploração. Enquanto a dominação pode, para efeitos de análise, ser situada essencialmente nos campos políticos e ideológicos, a exploração diz respeito diretamente ao terreno econômico, como Zafiotti diz aí. Então, além do patriarcado, ainda existe o nó, patriarcado, racismo e capitalismo. Todas essas três estruturas, essa tríade, controla o sujeito. O patriarcado controla a mulher. O capitalismo controla o econômico da sociedade e o capitalismo ainda prefere homens trabalhadores do que mulher, porque a mulher é fraca, é vista como fraca. E o racismo exclui também os negros, principalmente pensando no gênero, a mulher negra ainda sofre muito mais do que uma mulher branca. Então, nessa naturalização que o fator biológico da mulher pode definir ela, acabou definindo toda a situação da mulher na sociedade. Ela ficou presa em casa, enquanto o homem ficou encarregado de cuidar de tudo. E isso é errado. Entendendo isso, a gente vai passar para os memes. Este meme foi retirado do Facebook. Mostra verbo visualmente um prédio caindo sobre carros. Os carros são um machismo verbal, aparece o verbal aí representando que os carros são o machismo e o prédio é o feminismo. Mas esse prédio está sendo segurado por barras que protegem o machismo. E essas barras são denominadas verbalmente, que são argumentos religiosos, o medo de ser superados pelas mulheres e argumentos simplistas. Então, esse meme mostra a voz social feminista. Por quê? O feminismo pode acabar com o machismo, mas o machismo ainda segura firme nessas barras, nesses argumentos religiosos teocráticos, nesse medo de ser superados pelas mulheres, nesses seus argumentos simples, para ter razão ainda. Isso mostra claramente esse embate de vozes nesse meme. A gente pode perceber aí que a pessoa que criou esse meme acredita no feminismo, mas pensa que o machismo ainda vai se estruturar, vai se segurar muito nessas barras por medo. Já este meme mostra 3 situações. Uma de igualitarismo, onde uma criança, um jovem e uma mulher estão numa caixa igual. A criança ainda não consegue assistir o jogo, enquanto os outros 2 conseguem. Na igualdade, que coloca todo mundo na mesma altura, que seria o certo, todo mundo consegue ver. Mas aí eles zoam o feminismo. O feminismo coloca essa mulher acima de tudo,
ainda machucando a criança, enquanto esse menino, esse jovem homem, não consegue ver. Eles pensam que o feminismo é isso, a mulher ser superior a todos, não ligar para a criança porque as feministas apoiam o aborto. E enquanto o homem não consegue ver, o homem vai ser prejudicado. Mas não é isso. Essa é uma visão da voz social machista, porque não entende o que o feminismo quer. É uma voz social ingênua que pensa que o feminismo quer ser mais que os homens, pretende que as mulheres sejam mais que os homens, sendo que não é isso. O feminismo quer igualdade em todos. Em todas as situações, homem e mulher devem ser iguais. Mas não é isso que está sendo representado nesse meme. Esse meme, com esse humor, né, ácido, ele coloca a mulher como muito superior a todos. E não é isso que o feminismo quer. Esse meme zoa com a frase que muitas feministas usam: machistas não passarão. E logo coloca aqui: a feminista passa para você. O desenho visual da mulher colocado aí, na primeira tá uma mulher na briga, jogando uma bomba, alguma coisa, para ferir os homens, lutando, enquanto a segunda mulher está numa tábua de passar. Então esse meme exalta a voz social machista de que a mulher tem que ficar no âmbito doméstico, cuidando das coisas da casa, e ela não pode fazer outra coisa a não ser isso. Isso está representado pelo verbal nas frases e pelo visual no desenho da menina aí. Já esse meme brinca com uma mulher com uma placa dizendo: mulheres não precisam de homens para nada. Isso quer dizer, um argumento feminista. Mas logo também mostra uma mulher dizendo que queremos o direito de abortar, pois sem o pai, sem a ajuda do pai, não dá para criar. O que isso quer dizer? Eles estão zoando, falando: a mulher não precisa do homem para nada, mas depois vai lá exigir o aborto, exigir a pensão também, porque precisa do pai. Mas isso daí não é o precisar, isso é a obrigação do homem. Se ele é pai, ele tem obrigação de cuidar. E então muitas mulheres acabam não querendo ter filhos por causa disso. Eles brincam com a questão do aborto e com a questão da mulher não precisar do homem. A mulher não precisa do homem, mas esse meme vai colocar que sim, que precisa, que a feminista ela é contraditória. Então, está representado aí tanto verbal quanto visualmente também. Esse meme representa também verbal e visualmente a voz machista. Aí mostra uma pessoa sendo representada como feminista e um cara com um argumento muito bem estruturado. O que isso quer dizer? E a menina responde: que tipo de machismo é esse? O que isso quer dizer? Está zoando a feminista, a mulher, porque ela, como mimizenta, muitas vezes a mulher que luta, que está em resistência, é vista como uma mulher mimizenta, porque ela vai contra esses argumentos e pensam que o homem que tem um argumento bom, que às vezes nem é bom assim mesmo, mas na visão machista é um argumento bem estruturado, e a mulher vai ir contra, porque essa mulher só quer polêmica. E esse meme representa isso no humor dele. A mulher como a que faz barulho à toa. Esse já é um meme que defende a voz feminista. Mostra verbal e visualmente o menino comemorando. E no verbal está assim: fiz um post antifeminista, sou o rei da internet. Mas o que isso quer dizer? Tá brincando com aquelas pessoas que postam coisas machistas para se sentir superior, para ofender quem está em resistência. E eles fazem justamente isso para se sentir melhor, para se sentir superior a essas pessoas que estão em resistência. E esse post brinca com isso, que a pessoa precisa se sentir superior para se sentir o rei da internet. Então esse meme brinca com isso, defendendo uma voz social feminista. Esse meme também exalta a voz social feminista. Ela brinca com uma frase que muitos machistas usam, que é: lugar da mulher é no tanque, e essa frase que encarcera a mulher no âmbito doméstico
Mas logo em seguida mostra verbal e visualmente uma mulher num tanque de guerra, dizendo: bora que eu tô doida para lavar roupa suja. Faz alusão da mulher do tanque de lavar roupa, né, lavar roupa suja, como também fala, essa frase representa que a mulher tá pronta para briga, tá pronta para resolver os seus problemas. E por isso mostra o tanque de guerra. Então é interessante como colocam a mulher em resistência usando a frase machista, que é um argumento dos homens, né, as pessoas que apoiam o machismo. E aqui fica claro a voz social desse meme, que é a voz social feminista, em embate com a voz machista. Esse meme mostra uma estrelinha falando: não abre essa boca para opinar em opressão que tu não sofre. O que isso quer dizer? Que muitos homens querem falar da opressão da mulher, sendo que ele não passa por isso, ele não é o seu lugar de fala, ele não sabe o que acontece. E por ser homem, ele vai achar que tudo isso daí é frescura. Mas se você não sofre essas coisas, você não deveria opinar, porque você não sabe como é, não tá na sua pele. Então, esse meme, ele traz uma voz contra essas pessoas que se metem em lutas que não são suas, indo contra. Porque se você não passa, você não sabe como que é. Esse meme está em espanhol, mas traz no seu verbal o seguinte: a frase "não sou machista" não pode ir seguida da conjugação mas. Então, por favor, não sigas, que é não siga fazendo isso. Isso é um meme de alerta mesmo, porque muitas pessoas que querem se colocar como não machistas, mas têm nas suas ações esses aspectos reacionários. Então, a gente se afirmar: não sou machista, mas não concordo com tal coisa que a feminista disse, quer dizer que você é machista. Você pode não ter consciência disso, mas se você precisa falar "não sou machista, mas", você tem que saber que o seu ato, que você pensa, é machista, que talvez valha uma desconstrução aí, uma reavaliação do que você está fazendo. Então esse meme traz isso, que é a voz social feminista incutida aí. Então, o meme traz essa ideologia, esse reflexo e refração de mundo. O meme é entendido como um enunciado e traz essas diversas materialidades em si. Então, todo enunciado é ideológico, o meme é um enunciado. E como todo enunciado tem essa valoração, eles trazem-se vozes sociais que refletem e refratam uma realidade advinda do sujeito e da esfera que esse sujeito se situa. E esse sujeito, ele é responsável por seu discurso, e esse discurso nega e defende tais ideologias. Então a ideologia compenetra no sujeito a partir de outros, e é pela linguagem que essa ideologia vai se espalhar. Então o meme também serve para difundir a ideologia. E esse meme vem de outro, então eu estou recebendo de outra pessoa. É uma alteridade. E esse meme pode me modificar. Por exemplo, o último meme, que avisa que não posso usar uma frase "não sou machista, mas". Isso pode me alterar, eu posso passar a verdade. Eu tenho que pensar mais sobre isso. Então, essa voz social me alterou. Isso pode acontecer. Então, a gente tem que deixar claro que enunciados são ideológicos e que a vida é ideológica. E todo enunciado defende uma voz social e responde a outra pessoa, pode ser respondida e é responsável porque ela tem uma ideologia e não se livra de uma ideologia. E é isso, a ideologia, ela vai entrar em mim, ela não está em mim, ela entra pelo social em mim. Eu vou precisar dessa dialogia tão defendida por Bakhtin, né, pelo círculo. Então a ideologia e a dialogia, né, é um fator fundamental na vida, tanto na arte, mas
O foco aqui foi da vida. A vida é ideológica. Enunciado e ideologia estão em todos os lugares.